Tenho 65 anos e isso aconteceu comigo em 1977, quando eu tinha 26 anos. Sou originário da cidade de Isfahan, que fica no centro do Irã, cerca de 300 milhas ao sul da capital Teherã. Segui a sugestão de um amigo e consegui um emprego na cidade de Mashhad, que fica no noroeste do Irã, a cerca de 1.300 quilômetros de Isfahan. Naquele dia eu estava voltando de Mashhad para Isfahan para alguns dias de férias e visitando minha família. Saí muito cedo, por volta das 2 da manhã. Naquela época, a estrada não era tão boa e não era uma rodovia, apenas uma estrada de mão dupla. Em algum ponto ao longo do caminho, quando eu estava perto da cidade de Goshen, notei que um carro da outra pista estava na minha pista e os faróis estavam voltados para mim. Tentei virar para a direita para evitar uma colisão, mas os acostamentos eram muito estreitos. Eu colidi de frente com aquele carro. Meu carro girou algumas vezes e caiu da estrada, que estava vários metros abaixo da própria estrada. Fiquei gravemente ferido, mas felizmente alguns minutos depois, um ônibus de passageiros estava passando e viu a cena do acidente e parou. Eles me levaram para um pequeno hospital na cidade vizinha de Goshen. No hospital, os médicos e enfermeiros começaram a trabalhar em mim imediatamente. Tive muitas lesões e senti dores fortes por todo o corpo. No entanto, quando eu estava na cama da sala de cirurgia, vários pensamentos passavam pela minha cabeça. Por exemplo, eu estava preocupado que se eu não relatasse meu trabalho a tempo em alguns dias, eles poderiam entregar meu trabalho a outra pessoa. Ao mesmo tempo, fiquei muito zangado com meu amigo que me incentivou a aceitar esse emprego em uma cidade longe da minha família. Culpei ele por viver longe da minha família, causando meu acidente e miséria. Eu estava frustrado com tudo e todos. Senti que este mundo e minha vida estavam uma bagunça total, e nada estava no lugar certo. Minha mente estava cheia de reclamações e raiva. Não fui anestesiado e não entrei em coma. Lembro que uma jovem de cerca de 22 anos entrou na sala. Ela parecia ser inexperiente e bastante nova no hospital. Ela parecia linda, e eu desejei não estar nessa bagunça para poder falar com ela e fazer amizade com ela. Mas mais uma vez, eu estava distraído por uma dor insuportável, e todos os pensamentos de raiva que estavam passando na minha cabeça. Minha atenção estava constantemente mudando da minha dor para meus pensamentos de raiva, para esta jovem, para frente e para trás, e voltas e voltas. De repente, senti que tudo mudou. Senti uma profunda calma e paz me engolfando. Esse sentimento era totalmente oposto ao que eu estava sentindo alguns minutos atrás. Eu não estava mais com raiva, e estava vendo perfeição em tudo no mundo e ao meu redor. Agora eu estava sentindo que tudo está exatamente como deveria ser. Sempre que concentrava minha atenção em qualquer objeto ou assunto, conseguia obter insights profundos e completos sobre esse assunto. Eu podia até entender as composições químicas dos objetos que eu olhava e todas as suas propriedades físicas e matemáticas. Mudei minha atenção para aquela jovem novamente. Ela parecia um pouco diferente de alguns minutos atrás. Percebi que a estou vendo em 360 graus ao redor dela, como se a tivesse engolido totalmente. Eu podia ver seus pensamentos e sentimentos também. Na verdade, senti que estou presente em todo o hospital. Pude ver que ela tinha muita tristeza e preocupação com o que estava vendo. Ela estava pensando que era tão triste que esse jovem estivesse morrendo assim. Tentei acalmá-la e dizer-lhe que estou bem e que não há nada de errado comigo. Na verdade, eu nunca me senti tão bem na minha vida. Mas ela continuou me ignorando, como se não me visse nem me ouvisse. Percebi que ela estava olhando para um ponto fixo. Eu segui a direção que ela estava olhando e notei que ela está olhando para o corpo de um jovem que está deitado em uma cama. Fiquei chocado porque esse homem tinha semelhanças impressionantes comigo. Eu me perguntei quem ele era e por que ele se parece tanto comigo.
Eu até pensei que talvez eu tivesse um irmão gêmeo que eu não conhecia e que por acaso estivesse no mesmo hospital. Tentei bater no ombro da jovem para chamar sua atenção, mas minha mão simplesmente passou por seu corpo sem qualquer resistência. Eu estava tão intrigado. Olhei para mim e vi que tenho um corpo transparente e iluminado. Eu estava tão confuso e confuso. Comecei a pensar comigo mesmo: estou morto? Este é o meu corpo na cama? Meu Deus, minha mãe ficaria tão devastada. Ela está me esperando de volta para casa amanhã. Assim que pensei em minha mãe, imediatamente me encontrei na frente dela em nossa casa em Isfahan. É difícil explicar, mas estranhamente eu ainda estava no hospital também. Eu estava atento e vendo tudo ali também, sem nenhuma dificuldade e confusão. Minha presença em casa não diminuiu em nada minha consciência e presença no hospital. Era como se eu tivesse dividido em 2 pedaços com a mesma consciência. Minha mãe estava sentada no pátio preparando alguns legumes para o jantar. Fui atrás dela para abraçá-la por trás, para surpreendê-la. Mais uma vez, para minha surpresa, minhas mãos atravessaram seu corpo. Tentei falar com ela, mas ela não prestou atenção em mim. Durante este período, enquanto pensava em vários amigos e parentes, instantaneamente fui até eles, ainda presente em locais anteriores do hospital, casa, etc. Por exemplo, quando pensei em um dos meus professores que eu tanto amava no passado do ensino médio. De repente eu estava ao lado dele, ainda no hospital e também em minha casa em Isfahan ao lado de minha mãe. Pude ver imediatamente todos os seus pensamentos, sentimentos e todas as coisas que estavam acontecendo com ele na vida, como seus pensamentos, preocupações, situação financeira e saúde. Vi que não estou mais em seus pensamentos e em seu coração. Pude ver que naquele momento ele estava preocupado com o filho. Então eu perdi o interesse nele e deixei aquela cena. Pensei em alguns outros parentes e amigos e também os visitei. Em todos os casos, tentei me comunicar com a pessoa que estava visitando e torná-la ciente de mim, sem sucesso. Percebi que não adianta tentar se comunicar com as pessoas. Ninguém podia me ouvir ou me ver. Enquanto isso eu estava vendo tudo no hospital. Lá, os médicos me declararam morto e escreveram algumas notas no meu prontuário, escrito: reanimação mal-sucedida, o paciente é declarado morto. Eles jogaram um lençol no meu rosto e me colocaram em outra cama com rodinhas. Depois me transferiram para um quarto onde mantinham temporariamente os mortos antes de mandá-los para o necrotério do hospital. Em algum momento da minha experiência, passei muito rápido por um túnel e me movi em direção a uma luz brilhante no fim do túnel. Não posso colocar com precisão quando isso aconteceu em minha experiência, pois o tempo perdeu seu significado. Fui a um lugar muito agradável, feito de luz. Senti que esta é a minha verdadeira casa e eu pertencia a ela. Minha presença na Terra parecia uma deportação para um estranho, uma ilha isolada, incompatível e desagradável. Onde eu estava agora, não havia passado nem futuro, nem perto nem longe, nem alto ou baixo, nem escuridão ou luz e todas as coisas relativas perderam o sentido. Tudo parecia estar em absoluta perfeição. Havia outras almas lá também, alguns com mais luz e possibilidades do que eu e outros com menos. Nunca senti inveja daqueles que eram mais avançados e que tinham mais luz do que eu. Ficou bem entendido que cada um de nós está onde deve estar de acordo com sua própria capacidade e crescimento. Não tive nenhum sentimento ruim de que sou menos avançado do que algumas das outras almas. Quando estava visitando minha mãe e alguns de meus velhos amigos e parentes, tive a vaga sensação de que havia uma presença que me seguia o tempo todo, como uma sombra. Mas eu estava tão absorto na maravilha de toda essa experiência, meus pensamentos, o que estava acontecendo, e aquelas pessoas que eu estava visitando, que eu realmente não prestei atenção naquela presença. Eventualmente, eu notei ele e eu notei ele.
Ele era uma figura humana incrível e divina que irradiava muito amor e luz. Instantaneamente, me apaixonei por essa presença sagrada e imensamente bela. Percebi que ele me ama profunda e incondicionalmente. Primeiro pensei que ele deveria ser um profeta ou figura religiosa, mas depois pensei que ele está acima de tudo isso. Percebi que ele sempre esteve comigo durante toda a minha vida, sempre. Ele foi meu guia. Entendi que todo mundo que morre tem um guia. Mas alguns humanos estão tão apegados ao seu mundo físico e material que ainda se preocupam com seu dinheiro, suas posses, ou poder mesmo após a morte. Eles não percebem seu guia e podem nem perceber que estão mortos. Sua alma pode ficar presa à terra por muito tempo após sua morte. Por exemplo, meu guia me mostrou um homem que aparentemente ocupava uma posição de autoridade e poder na terra. Após a morte deste homem, ele ainda foi ao escritório em que trabalhava, tentando sentar na mesma cadeira e assinar documentos. Ele estava alheio ao fato de que sua assinatura não deixa marcas e ele não tem poder e efeito no mundo físico. Ele continuou indo para aquele escritório tentando assinar coisas e agir como se ainda estivesse trabalhando lá, sem perceber que estava morto. Eu vi pessoas que cometeram suicídio, e elas pareciam ter a pior situação entre todas essas almas terrenas. Eles estavam completamente presos, e não tinham como se comunicar com ninguém. Às vezes, essas almas seguiam seus entes queridos na terra como uma sombra por muitos anos, implorando por perdão pela mágoa e dor que lhes causaram por seu suicídio. Mas não adiantava e eles não seriam ouvidos. Meu guia me mostrou essas cenas. Então ele me mostrou um tipo diferente de cena, cenas que se formavam na frente dos meus olhos como um filme. Eram cenas da minha própria vida. As cenas estavam em ordem cronológica desde o início da minha vida na Terra. Eu vi uma jovem que estava grávida. Ela era minha mãe e estava grávida de mim. Entrei em seu corpo como uma onda. Antes de entrar em seu corpo, eu estava sentindo que estou presente em todo o universo, mas de alguma forma parte de mim se afastou dessa totalidade para entrar no mundo físico e no corpo de minha mãe. Meu sentimento era o sentimento de conexão. Senti que tudo está conectado a tudo e não há começo e fim. Não sei dizer com certeza em que fase da gravidez entrei no corpo dela, mas acho que foi muito tempo antes do parto. Um exemplo da minha revisão de vida foi quando eu era criança. Estávamos viajando de carro e paramos em algum lugar ao longo do caminho. Havia um rio não muito longe da estrada, e me pediram para ir e trazer um balde de água daquele rio. Fui encher o balde, mas no caminho de volta, senti que o balde era muito pesado para mim. Resolvi esvaziar um pouco da água para deixar o balde mais leve. Em vez de esvaziar a água ali mesmo, notei uma árvore que estava sozinha em um pedaço de terra seca. Eu me esforcei para sair do meu caminho até aquela árvore, e esvaziei um pouco da água na base da árvore. Eu até esperei lá alguns segundos para ter certeza de que a água está embebida no solo e é absorvida. Na minha revisão de vida, recebi tal aplauso e alegria por este simples ato que é inacreditável. Foi como se todos os espíritos do universo estivessem cheios de alegria com esse simples ato, e me dissessem que estamos orgulhosos de você. Aquele simples ato parecia ser uma das melhores coisas que eu já tinha feito na minha vida. Isso foi estranho para mim, porque eu não achava que esse pequeno ato fosse grande coisa, e achava que tinha feito coisas muito mais importantes e maiores. No entanto, foi-me mostrado que o que eu tinha feito era extremamente valioso, porque eu o fizera puramente de coração, sem absolutamente nenhuma expectativa de ganho próprio. Outro exemplo da minha revisão de vida foi quando eu era um menino de 10 anos. Eu havia intimidado e espancado impiedosamente outro garoto que também tinha a minha idade. Ele se sentiu torturado e profundamente magoado. Na minha revisão de vida, eu vi aquela cena novamente. O menino estava chorando de dor física e emocional profunda.
Enquanto caminhava na rua chorando e voltando para casa, irradiava uma energia negativa que afetava tudo ao seu redor e no caminho. Pessoas e até pássaros, árvores e moscas receberam dele essa energia negativa, que continuou se propagando por todo o universo. Até as pedras do lado da rua foram afetadas por sua dor. Eu vi que tudo está vivo e nossa maneira de agrupar as coisas em categorias de vivo e não vivo é apenas do nosso ponto de vista físico limitado. Na realidade, tudo está vivo. Eu senti toda a dor e mágoa que eu tinha infligido a ele dentro de mim. Quando esse menino foi para casa com seus pais, vi o impacto que vê-lo naquele estado teve em seus pais. Eu senti o sentimento e a dor que isso criou neles e como isso afetou seu comportamento daquele ponto em diante. Vi que, como resultado dessa ação, seus pais sempre ficavam mais preocupados quando o filho estava fora de casa ou se ele se atrasava alguns minutos. Percebi que sempre que fiz algo de bom a alguém ou alguma coisa, fiz isso a mim mesmo. E sempre que machuquei alguém, fiz isso a mim mesmo, enquanto realmente fazia um favor a essa pessoa, porque ela receberia alguma forma de compensação ou ajuda do universo como resultado. Esse presente universal seria maior do que o dano que eu havia causado a eles. Eu queria ficar no mundo de amor, paz e luz, mas eles me lembraram de minhas responsabilidades na Terra. Discuti e me recusei a voltar. Eles me disseram que se eu não voltasse, não seria capaz de alcançar certas capacidades espirituais que eu teria recebido se tivesse voltado à Terra. Eu ainda não queria voltar e preferiria ficar lá. Finalmente, eles mostraram minhas partes do meu futuro, e quando eu voltasse, isso afetaria muitas outras pessoas e as ajudaria a ver a luz. Quando percebi o quanto meu retorno à Terra ajudaria os outros, mal podia esperar para voltar à Terra. No entanto, essas cenas do meu futuro foram apagadas da minha memória ao retornar à Terra. De acordo com meus documentos médicos, voltei à vida 32 minutos depois que fui declarado morto. Mas durante esses 32 minutos eu vi tantas coisas. Foi como vários meses para mim, se não vários anos. Um dos funcionários do hospital que estava passando pelo quarto em que meu corpo foi colocado, ouviu um pequeno barulho vindo de dentro do quarto. Ela correu para o quarto e descobriu que eu estava realmente respirando novamente. Durante anos, escondi minha experiência das pessoas porque sempre que falava sobre isso, enfrentava seu ridículo, julgamento negativo ou acusação de alucinação e inventar histórias. Depois de vários anos, vi um livro sobre EQM, e notei que outras pessoas tiveram experiências semelhantes como eu. Embora os detalhes de sua experiência possam ser diferentes, ou eles possam expressar sua experiência de uma maneira diferente, ainda tivemos experiências semelhantes. Depois de ver este livro, fiquei muito ansioso para encontrar outras pessoas que tiveram uma EQM e conhecê-las pessoalmente. Até mudei de emprego e comecei a trabalhar na seção de serviços médicos de um hospital para conhecer outras pessoas que passaram por uma EQM. Gradualmente, os fenômenos de EQM tornaram-se mais conhecidos e aceitos na sociedade. As pessoas ficaram mais abertas a ouvir minha história. Nos dias de hoje, em média eu conto minha história 1 ou 2 vezes por mês para várias reuniões de amigos ou pessoas interessadas. Ao contrário do passado, agora as pessoas e especialmente os jovens mostram muito mais interesse em ouvir sobre a minha experiência, e parece que isso os afeta de uma maneira positiva. Vejam também as histórias mais assistidas do canal, link na descrição. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado!